Nessa apresentação, vamos trazer demonstrações da tecnologia assistiva referente a um dos periféricos de entrada no computador chamado teclado. Serão apresentadas algumas alternativas de diferentes tipos de teclado, focalizando principalmente o teclado de conceito, que é um dispositivo no qual podemos programar diferentes teclados através de um software específico. A programação é feita criando-se lâminas que exploram imagem, som e texto. Essas lâminas passam a ser os novos teclados programados para atender necessidades de cada usuário especial. Através dessas demonstrações, vocês poderão observar diferenciados tipos e usos de teclados e diferentes tipos de lâminas que poderão servir como exemplo e modelos para motivar a criatividade de cada um de vocês. Após essas demonstrações, participem dos fóruns de discussão, do bate-papo, trocando ideias com seus colegas, buscando novas alternativas de construção de teclados através de lâminas, tendo presente as necessidades de seus alunos especiais. Bom trabalho! A gente vai ver equipamentos especiais, não são mais adaptações feitas no equipamento convencional, tá? Ali, né? Na primeira fotografia, nós estamos vendo teclados. A primeira foto é um teclado amplo, né? É um teclado expandido, que a gente chama. Esse teclado ele é importante para pessoas que têm incoordenação motora, mas tem uma amplitude de movimento boa, grande no braço. Talvez os movimentos mais finos, né, estejam prejudicados, e também para pessoas que precisam essa ampliação na questão visual. Então, vários desses teclados, eles são também ajustáveis em alguns recursos de acessibilidade, né, associado a softwares para não repetição de letras, enfim. Então, esse é um teclado expandido. O teclado reduzido, nós temos 3 teclados reduzidos na foto ao lado, ele já é indicado para pessoas que têm uma habilidade, né, de movimentos finos da mão. Ele consegue, né, atingir, mas não tem muita amplitude de movimento do braço. Então, tem áreas do teclado convencional que ele não consegue atingir. Principalmente pessoas com uma hipotonia, o tônus muscular muito baixo, ou um déficit, uma falta de força muscular, no caso das distrofias, levar a mão até a tecla, né, no sentido distante, é difícil. Então, se todas as teclas estão próximas da minha mão, eu vou ter menor gasto de energia, eu vou ter um acesso mais fácil. Então, eu uso um teclado pequeno, um teclado reduzido, e todas as teclinhas estão próximas de mim. Depois a gente pode ver na parte de baixo 2 teclados com um layout, com um desenho diferenciado. No centro a gente vê um teclado até articulado que eu posso aproximar, né, na área onde eu tenho possibilidade de acesso e de controle motor. E por último, como alternativa de hardware, nós temos o teclado programável ou o teclado de conceito. Esse teclado ele é uma base digitalizadora, onde eu posso programar cada uma dessas áreas para uma função diferenciada. A gente fala na construção de lâminas de trabalho, essa interface, né, esse projeto visual com o qual o usuário vai se relacionar, ele pode ser diferenciado, ele pode ser personalizado de acordo com as habilidades dele. Aqui nós vemos a fotografia de 4 usuários diferentes, utilizando 4 crianças ou adolescentes, utilizando o teclado de conceito. Ele pode ser utilizado na função de mouse, na função de escrita. Nós temos um dos meninos utilizando uma lâmina de trabalho própria para uma atividade de matemática. E essa base, a sensibilidade dela, a resposta dela ao toque, também é ajustável. Se uma criança tem uma incoordenação motora, ou tem tremores, ou não toca a tecla e não consegue retirar o dedo rapidamente sobre a tecla, e a gente pode tirar a repetição de letras, a gente pode programar um tempo entre o toque e o teclado mesmo, né, no computador. Então ela pode arrastar o dedo sobre o teclado e não faz nada. Somente se ela sustentar num tempo que a gente programa, então essa tecla ela é ativada e a digitação é feita.
Isso faz com que a gente consiga personalizar esta base, né, e configurá-la às condições e às habilidades de distintos usuários. Então, nós vimos um pouquinho na apresentação algumas fotografias e agora eu mostro para vocês aqui, né, alguns desses recursos que a gente viu. Então, o primeiro que nós mostramos, mais como um acessório do hardware convencional, seria essa lâmina. É uma lâmina de acrílico com a furação exata do teclado. Né? Chama colmeia de teclado, também se utiliza o termo máscara de teclado, onde ela deve encaixar exatamente, né, no teclado e nessa furação. Então, esse é o recurso que vai facilitar, né, um digitar sem tantos erros. Né? E ele também pode ser feito associado ao uso da ordem. Então, eu uso a ordem na mão e faço a digitação das teclas que são individualizadas, né, pela furação, pela colmeia. Então, esse é o teclado, a colmeia de teclado, que vai ser um acessório bastante... A colmeia de teclado, junto com opções de acessibilidade, onde a gente tira a taxa de repetição de letras, já é uma grande chance de utilizar o computador de modo independente para muitos usuários com deficiência física, e sem precisar, então, hardwares sofisticados ou tão diferenciados assim. Aqui, eu tenho para vocês o teclado de conceito, né, ou teclado programável. Esse aqui é o teclado intensivo. Ele já tem algumas lâminas de trabalho, que a gente chama de lâminas de trabalho padrão. São 7 lâminas diferentes. Essa lâmina tem o teclado QWERTY, a numeração e as funções do mouse são programadas para essa base. Cada uma dessas lâminas de trabalho tem um código de barras, né? E no momento em que eu coloco a lâmina no teclado, ele identifica a lâmina e ele já se programa para essa função. Aqui eu tenho uma outra lâmina de trabalho, onde o teclado, então, ele se configurou para ser um grande mouse. Ele tem só as funções do mouse. Se o aluno está utilizando um software que usa o deslocamento do cursor, o clique, o duplo clique, o tecla direita ou arrasta, eu posso utilizar. Se ele utiliza a mão direita ou se ele utiliza a mão esquerda, né, ele vai acessar a área mais fácil para ele. Essa outra lâmina de trabalho aqui é uma lâmina para uso da matemática, da calculadora. Então, eu tenho também identificada pelo código de barras. No momento que eu colocar, essa base se configurará nesse sentido. E aqui eu tenho duas lâminas um pouco mais avançadas de teclado, onde eu tenho as funções do teclado convencional. Né? Eu tenho o QWERTY, eu tenho Tab, eu tenho Numlock, eu tenho Insert, Home, End, e eu tenho, né, o mesmo teclado convencional pensado para cá. Uma outra coisa interessante nesse teclado é o tamanho das letras e o contraste da cor amarela com preto vai favorecer muito a questão da baixa visão, né, ou da localização imediata, então é mais fácil das lâminas. E nessa outra lâmina de trabalho, nós temos alguns atalhos para a internet, www.com.gov, .facebook.org, já programados, né, dentro desse layout e outras facilidades, direto para imprimir, copiar, enfim. Então, dependendo do usuário, da idade, do desafio, da tarefa que ele precisa utilizar, eu tenho essas lâminas que são as lâminas padrão. E a última lâmina de trabalho, mas cada uma tem frente e verso. Esse é para uma criança ou para um aluno que está iniciando, né, no trabalho de alfabetização. Esse aqui já é uma sequência A, B, C, D, E, F, né, na sequência do ABC. E temos só as letras, o deslocamento do cursor, a pontuação. A última lâmina de trabalho é a lâmina que vai fazer a configuração do teclado, onde eu vou poder programar ou através da lâmina ou através do software, do painel de controle, né, as habilidades desse aluno. Então, é aqui que eu vou desligar a taxa de repetição, é aqui que eu vou programar de 1 a 15 o tempo de espera entre o toque e a digitação.
né? Então aqui nós colocamos uma lâmina normal, uma lâmina de teclado QWERTY, e eu quero que vocês visualizem ali um pouco a minha ação e o efeito da digitação, ver se a gente consegue. Eu vou escrever, né, aqui uma palavra, a palavra é o nome da nossa cidade, ó. Já pelo fato de eu ter colocado e pressionado, já saiu, ó, Porto Alegre. Então, para conseguir digitar, eu tenho que ter um toque rápido e preciso. Porto Alegre. Escrever Porto Alegre ficaria muito difícil para uma pessoa que tem uma tremor ou incoordenação, porque à medida que ele vai passando o dedo, observe lá no monitor, saiu um monte de letras. Eu vou passando a minha mão e as letras são digitadas. Então, agora a gente vai ver aqui pelo painel de controle dele como eu posso retirar, né? Eu posso retirar a repetição das letras, esses são os ajustes mais importantes, e diminuir o tempo entre o toque, seria a taxa de toque. Eu diminui, eu tenho de 0 a 15, eu coloquei no 9. Então agora eu vou poder deslizar a minha mão sobre o teclado e não vai acontecer nada. Eu tenho que sustentar a mão um tempo sobre a letra para que a digitação aconteça. Porto, espaço, Alegre. Então, esses são os ajustes personalizados que a gente vai poder fazer, né? Ou seja, eu vou determinar principalmente se eu quero ou não taxa de repetição e o tempo entre o toque do dedo e a ação de teclado. Como eu posso deslizar, eu preciso segurar o meu dedo por um tempo, aí então a digitação acontece, né? Ou ela acontece imediatamente, e esse tempo a gente vai ter esse período. Isso vai fazer, nós temos no painel de controle a possibilidade de salvar a configuração para cada aluno. Então nós temos ali grupos, nós temos os professores e os seus alunos. Então a professora Fátima tem o aluno Rodrigo. E eu vou configurar o teclado do Rodrigo e salvar a configuração. Quando o Rodrigo utilizar o teclado, ele não vai precisar fazer toda a programação de ajuste para ele. Ele abre, a professora Fátima, o aluno Rodrigo, abre e o teclado já vai estar configurado para ele. Assim vai ser de cada um dos alunos. Eu tenho um programa e esse programa a gente faz uma avaliação inicial, percebendo as habilidades do aluno, quanto as necessidades do aluno, salva para ele. Depois o teclado já fica programado a cada vez que ele utiliza. É importante ele resetar no final da tarefa para que o outro aluno que chegue, então, encontre o teclado configurado na programação usual. Então, isso é o teclado de conceito